Cara, e vai impactar geral então, porque assim, o agro, a gente sabe que fonte maciça que a gente tem de grana no Brasil vem do agro, né? Porque Que segurou a gente na pandemia loucamente, né? Porque o único que não fechou as portas e desligou. E aí agora a gente vai e adoece esse setor, É que é o difícil. Brasil quebra. Quebra e a gente vai ter um problema. Olha só, o agro hoje é 33% do nosso PIB, 50% das exportações, e só do mercado de capitais ele é 1% do mercado de capitais. Até alguns anos atrás, ninguém dava um financiamento para o agro, só o Banco do Brasil era. Hoje em dia, muita gente o agro virou moda na pandemia e deu uma melhorada. Só que o agro hoje, ele é tão importante, e eu não vou ficar dando nome, não acho que é uma conversa política, mas o governo fala, mas o agro mata, é o que sustenta o Brasil. E tem umas coisas, a gente não consegue dar incentivo para as pessoas agregarem valor aqui. Olha que coisa maluca que eu vou te contar. Eu tinha um cliente em Manaus, nessa época que a gente tem uma filial em Manaus, que ele pegava a castanha do Pará aqui, ele levava para beneficiar no Canadá e ele fazia cosméticos com castanha do Pará brasileira, então para vender no Brasil. Ia para lá para vender para cá. Por quê? Que ele conseguia captar dinheiro barato lá para esse setor, que ele tinha lá indústria com benefício de tantos anos, o governo dava 20 anos para ele de fábrica grátis, para gerar emprego, etc. Para vir vender aqui com o rótulo em português. Que absurdo, cara. Por quê? Porque aqui não tem incentivo nenhum. O cara levava castanha... Não faz sentido nenhum. Além de não tem sentido, não faz sentido. E acontecia porque numericamente fazia sentido. Porque ninguém dá incentivo. O agro agora, se a gente não tivesse agro na pandemia, o país estava explodido. Como vários ficaram muito piores do que a gente. Porque o agro ficou fazendo balança comercial, ficou fazendo várias coisas que a gente não tinha. Então o agro ninguém parou, porque não tem coisa. O cara sobe no trator e vai trabalhar. Não tinha, né, aglomeração, fechado da pandemia, ninguém parou. Até o isolamento do agro é natural, que você chega ali, você já está isolado. Ali, já tá com isolamento. O resultado positivo pro Brasil foi o agro. Então, né? Se não tivesse o agro aqui, não era esse resultado todo mundo então a gente tinha que ter outros incentivos. Não dá pra você controlar o preço. O preço ele realmente vai variar conforme planta mais. Só que talvez tinha que ter alguns incentivos e subsídios para poder fazer. Ele tomando dinheiro, a CDI mais tanto e já saindo devendo 25% ao ano, que é o que acontece hoje. E aí, se der errado, é uma machadada. E essa crise vai fazer uma seleção natural de um monte de gente que não está capitalizada e vai estar fraco. Então, vão sair ali na frente alguns caras que vão ficar maior e mais forte, ficam cada vez mais fortes, que têm acesso, né? Então, assim, você pega hoje um setor tipo de carne, você não tem um concorrente da JBS, assim. O cara tá no outro patamar mundial, capta barato, o dinheiro dele é de graça, tudo, ele tem a força, ninguém consegue competir. Aí se você tem um negócio, você fala, como que você não vendeu pro cara ainda? Então, assim, que ficou lá, mas você não tem um incentivo na cadeia. E boa parte do agro é a pecuária. Eu tenho vários clientes de pecuária. Então, e que também sofreu agora. A arroba caiu bastante. E você tinha ali milho alto, não sei o que, alto na ração de custo, fazendo da diferença do lucro para o prejuízo. Então, a gente está ajudando vários pecuaristas também.